Ele vai orar sim. Ora aí, pastor. Gedielson Garcia Vicente, ele era PM aqui na cidade de Nova Iguaçu, nos escreveu contando o livramento que Deus fez na sua vida. Ele disse que estava em viagem para São José dos Campos, e ele havia recebido o Novo Testamento dos Gideões lá no quartel onde ele trabalhava. Ele disse que antes de sair, ele leu lá 2 Coríntios, em que o apóstolo Paulo afirmava para a gente ficar contente em todas as tribulações que passarmos. E ele nos escreveu que ele, em viagem então a São José dos Campos, num certo momento, dentro do ônibus, 3 assaltantes se levantaram dentro do ônibus e falaram: olha, se alguém aqui for policial vai morrer, e se estiver portando arma, alguém também vai morrer. Ele não estava portando a arma dele, mas ele estava com o documento dele, de oficial da PM. E eles começaram então a fazer a limpeza no ônibus, chegaram perto dele, meteram a arma no peito dele, e ele então saca o Novo Testamento do bolso e apresenta para o bandido. Ele leva aquele susto. O que é isso? Isso é uma palavra de Deus, eu queria presentear você. Não. Pessoal, ninguém mexe com esse homem aqui, nem com aquelas pessoas que estão com ele. Fizeram a limpa no ônibus todo, desceram e foram embora. E ele pediu permissão, então, para o pessoal do ônibus, né, para orar, porque, graças a Deus, não tinha acontecido nada com ninguém. E um camarada dentro do ônibus falou: não, você não vai orar coisa nenhuma. E o outro levantou de lá e falou: vai orar sim, senhor. E ele, então, pôde se levantar, orar pelas pessoas que estavam ali, pedindo a Deus, então, que restituísse tudo aquilo que tinha sido levado. E os Gideões Internacionais, irmãos, têm esse papel de distribuir a palavra de Deus. Nós vamos a locais onde a igreja não vai. Muitas vezes você vai enquanto igreja, você vai num presídio, eles fecham a porta porque é igreja. Agora, quando você vai em nome de uma associação de homens de negócios e profissionais, eles abrem as portas, então nós conseguimos fazer a distribuição da palavra de Deus. Então nós dizemos que nós somos um braço estendido da igreja, porque nós comparecemos a locais em que a igreja não, geralmente é cortada aí. E nós vamos então em escolas, vamos em presídios, vamos em locais, repartições públicas, exército, pessoal da PM, todos esses locais nós vamos entregar a palavra de Deus. E a nossa associação já está em mais de 200 países. Então nós temos Novos Testamentos em mais de 96 línguas, acho que já chegou a 108, se não me engano. 108 idiomas, a palavra de Deus já tem sido distribuída pelo mundo. Então, esse papel de ser um braço da igreja, nós somos aqui no Brasil, nós somos também lá no exterior. Nós temos no nosso ministério as nossas esposas. Hoje está acompanhada aqui a esposa do Paulo, que é a Ruth, que é a nossa auxiliar. As auxiliares também têm um papel importante no nosso ministério. Elas fazem a entrega dos Novos Testamentos branquinhos em hospitais, em clínicas, principalmente na ala feminina, onde elas não podem, onde os homens não podem ir, elas fazem esse trabalho de distribuição. E também nas clínicas veterinárias, e os escritórios de advocacia, então, todos esses locais, as nossas irmãs fazem a distribuição então, da palavra de Deus. Então, elas têm também um papel importantíssimo no nosso ministério. E eu queria trazer aqui um outro testemunho, que nós temos um livreto no nosso ministério, que as pessoas escrevem para nós como que foram as conversões, como que foram as distribuições. E temos um relato aqui de uma escola, lá em Minas Gerais, chamada cidade Campo de Itapema. Foi feita uma visita a uma escola estadual chamada Coronel Calhau. E a direção da escola permitiu, naquela época, que os gideões entrassem nas salas de aula e dessem uma palavrinha para as crianças. Hoje está ficando cada vez mais raro isso. Mas,
entraram na sala de aula e depois a professora pediu para as crianças escreverem o que elas tinham aprendido com a fala dos Gideões. E eles mandaram algumas falas aqui para a nossa revista, eu vou estar lendo aqui para os irmãos. Então a Débora Lucas escreveu o seguinte: as pessoas estão tentando entregar os mandamentos de Deus pelo mundo inteiro. Parabéns para vocês. Vocês estão fazendo a coisa certa. Uma criança. E a outra, Franciele Prata, disse assim: ele disse que se a gente tirar um tempinho para ler a palavra de Deus, nossa vida pode mudar, assim como a dele mudou a partir da fé. A outra criança escreveu: um homem de Deus que se chama Enoque falou para não ignorarmos a palavra de Deus. E a Jamile Riguete escreveu o seguinte: ele nos alertou a seguir o caminho de Deus, que ele não queria um dia chegar lá no presídio e nos encontrar dizendo o mesmo que os presos dizem: por que você não veio falar de Deus para mim antes de eu vir para cá? Crianças relatando a visita dos Gideões. Tem outros depoimentos aqui, mas vamos ficar só com esses, né? E, de repente, você pode estar se perguntando: como eu posso ajudar esse ministério, Ministério Gideões? Você pode ajudar de 3 formas, né? A primeira forma é orando pelo nosso ministério, né? Nós precisamos muito da oração das igrejas, a oração dos irmãos. Nós temos aqui um grupo de intercessão, lembre de colocar os Gideões aí no grupo de intercessão da igreja. E eu falo isso porque nós fomos uma vez distribuindo uma escola aqui na Tijuca. Já tínhamos ido lá, conversado com a direção, estava tudo certo, porque hoje em dia eles não estão deixando mais você entrar na escola, mas permita que nós fiquemos ali na porta para fazermos as distribuições. Então as crianças saem, a gente aproveita a saída ou do recreio, geralmente no intervalo, né? Dos que saem de manhã e dos que chegam à tarde. Então a gente fica ali distribuindo a palavra. Mas nesse dia, nós já tínhamos distribuído bastante Novo Testamento para as crianças, elas foram entrando para a escola e lá, né, e a diretora soube que nós estávamos na porta. Ela saiu, né? Quem permitiu vocês de distribuir na porta da minha escola essa literatura? Falou: nós viemos conversar. Não, eu falei que podia vir, mas era lá do outro lado da rua. Aí a gente, para não criar problema, recolhemos ali, botamos no nosso carrinho e partimos. Mas já tínhamos feito, né, quase todo o pessoal que estava entrando na parte da manhã. Então nós precisamos de oração para que esse tipo de coisa seja quebrada. O Espírito Santo de Deus então possa abrir as portas para que a gente, né, continue com esse nosso trabalho de distribuição. Nós tínhamos uma dificuldade muito grande, sabe aonde? Na escola do Exército, aqui na Tijuca. Colégio Militar da Tijuca. E no Colégio Militar da Tijuca não deixava a gente entrar de jeito nenhum para distribuir. Nós começamos a orar. Deus, nós queremos fazer uma distribuição aí dentro, né? Passado um tempo, trocou o comando do Colégio Militar. E veio um capelão, né, evangélico para dirigir aquela escola que escancarou as portas para a gente. E nós fizemos ali uma distribuição muito grande pela graça de Deus. Então, a oração da igreja é essencial para o nosso ministério. Então, lembre-se de nós. A segunda forma que você pode estar ajudando é vir participar conosco desse ministério, né? Se você tem aí as prerrogativas de ser um profissional liberal, né, um empresário, né, e você queira participar desse ministério, procure-nos depois, né, fala: eu gostaria de ser um Gideão, gostaria de participar desse ministério, e você vai ser muito bem-vindo. E a terceira forma é contribuindo para esse ministério também, né? Hoje em dia nós temos igrejas parceiras, né? Tem igrejas que contribuem com a caixa de Novo Testamento por mês, tem igrejas que ofertam, né, mandam uma oferta de gratidão a Deus, e essas ofertas das igrejas, meus irmãos, vão todas elas para a confecção desses Novos Testamentos que os irmãos estão vendo aqui, né? E exclusivo para isso, né? Nós, Gideões, tiramos um pouquinho do nosso salário para manter o nosso ministério, mas as ofertas que são arrecadadas das igrejas são exclusivamente para a confecção de Novos Testamentos. Um Novo Testamento desse está custando R$5 para a confecção, né? Mas a gente não vem aqui vender o Novo Testamento, não. A gente recolhe as ofertas da igreja para que nós, enquanto associação, entreguemos nesses locais. Então, as igrejas entram como parceiras nossas, certo? Por isso que nós somos um braço estendido da igreja. A igreja contribui, a gente compra e nós distribuímos, certo? Então, e tem sido uma bênção nas nossas vidas. E eu
Gostaria de encerrar, né, falando um testemunho lá nos Estados Unidos, Joseph Smith. Ele escreveu contando que ele estava com uma tremenda falta de paz no seu coração, né? E aquilo levou a um desespero tão grande que ele pegou uma arma, foi para um hotel e falou: eu vou dar cabo da minha vida. E ele sentou no hotel, botou a arma do lado. No que ele sentou, ele olha aqui por baixo da escrivaninha do hotel, ele vê um livrinho lá dentro. Ele esticou a mão, puxou, era um Novo Testamento que a gente deixa nos hotéis, né? E ali ele vê que é o Novo Testamento, ele pega assim, joga na parede. E aquele Novo Testamento cai aberto. Tuf. E ele pega ali para rasgar, e quando ele bate o olho, ele abre lá em João, né, que fala que a minha paz vos dou. Eu não a dou como o mundo a dá. E ele começou a ler aquela palavra e aquilo foi transformando a vida dele. E ele disse que leu todo o Novo Testamento naquela noite. E entregou a sua vida para Jesus. E ele então se tornou pastor de uma igreja batista lá nos Estados Unidos. Ele escreveu para a gente contando, né, como Deus agiu na vida dele. Então, irmãos, eu gostaria de finalizar a nossa fala dos Gideões, dizendo para os irmãos não esquecerem de orar por nós, né? Se quiserem vir participar do nosso ministério, será muito bem-vindo. E se quiserem ofertar também, será muito bem-vindo a oferta, né? Hoje em dia nós temos uma das formas mais tremendas de cooperação para o nosso ministério, que nós chamamos de amigo dos Gideões, né? Se você quiser ser um amigo do Gideão, você pode contribuir com qualquer valor. Nós temos um pixzinho que você deixa de tomar Coca-Cola, R$5, irmão, e contribua para que uma vida possa ser salva. Às vezes lá no Japão, às vezes lá na Nigéria, às vezes aqui no Brasil, aqui nos países da América Latina, né? Vai ser sempre uma bênção, e Deus vai estar te abençoando com isso. Amém? Amém. O pastor me convidou para nós estarmos trazendo também a palavra nesta manhã. Então a gente vai agora abrir a palavra de Deus para nós estarmos meditando um pouquinho na palavra de Deus. Em primeiro lugar, eu queria dizer que eu não sou, digamos assim, não tenho curso de teologia, né? Vocês têm um pastor aqui, já foi pastor da minha igreja lá da Catedral, e as pregações dele eram pregações riquíssimas, né? Mas o pastor se arriscou e convidou. Falei, eis-me aqui, pastor, vamos lá, né? E então, assim, nós vamos estar meditando um pouquinho esta manhã, irmãos. Eu escolhi o texto aqui de Mateus, capítulo 18, irmãos, dos versículos de 18 ao 23. É a história do jovem rico. Vamos estar meditando um pouquinho sobre esta passagem. Os irmãos podem se colocar em pé, em reverência à palavra de Deus. O jovem rico, é Mateus 18, de versículos do 18 ao 23. Eu vou estar fazendo a leitura, os irmãos acompanhem conosco. O jovem rico. Certo homem de posição perguntou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe. Replicou ele: tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Ouvindo Jesus, disse-lhe: uma coisa ainda te falta. Vende tudo o que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas, ouvindo ele estas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. Vamos orar, irmãos? Pai Celeste, nós estamos diante da Tua palavra, Senhor. Pedimos que o Senhor ilumine as nossas mentes para que possamos entender, ó Pai, aquilo que Tu tens para nós nesta manhã, Senhor. Fala conosco, a nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Podeis assentar, irmãos? Eu queria atentar aqui ao primeiro versículo desse texto, né? Certo homem de posição perguntou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna?
E uma pergunta, irmãos, que tem sido feita pela nossa sociedade, pelos nossos amigos, né? Durante, você vê, vamos dizer que 2000 anos atrás já se era feita essa pergunta, né? E eu estou falando isso porque um dia eu estava lá na minha repartição, né? Eu trabalho no Tribunal de Justiça, e nós tínhamos um guarda lá que trabalhava ali conosco, né? E estava sempre atento e cuidava da nossa segurança. E ele chegou para mim na lata assim e perguntou: Guilherme, me diz uma coisa aqui. Eu fui numa igreja aí, e chegou lá, o camarada que estava lá na frente, falou que ele já tinha matado, que ele já tinha roubado, que ele já tinha ficado preso e que ele ia para o céu. Cara, eu nunca fiz nada de errado, eu pago minhas contas em dia, eu não bebo, eu não fumo, entendeu? Por que eu não vou para o céu e ele vai? Aí você respira, né? E eu me lembrei da pergunta do jovem rico: que farei para herdar a vida eterna? Na verdade, ele estava fazendo essa mesma pergunta: como eu faço para ir para o céu? Né? E nós pudemos ali, então, compartilhar um pouquinho da palavra de Deus. E eu quero trazer aqui também para compartilhar com os irmãos. A primeira coisa é que a vida eterna, o céu, é um presente de Deus. Né? É um presente de Deus, e está lá em Romanos 6, 23. Vamos cavocar um pouco a Bíblia. Quem achar para mim, lê bem alto. Em Romanos 6, 23. O que fala a palavra de Deus? Lembrando que a vida eterna é um presente. O céu é um presente de Deus. O que fala lá? Romanos 6, 23. O salário do pecado é a morte. Mas o quê? O dom gratuito de Deus é o quê? A vida eterna em Cristo Jesus. O dom gratuito de Deus, né? É a vida eterna. A vida eterna é um dom gratuito, é de graça, irmãos. Né? Então, a primeira coisa que eu pude falar para aquele jovem: olha, o céu é um presente de Deus para nós. Né? E ele não pode ser conquistado e nem merecido. Né? Está lá em Efésios 2, 8 e 9. Vamos abrir nossas Bíblias? Vamos dar uma trabalhada um pouquinho. Efésios 2, 8 e 9, o que nos fala aí? Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pela graça nós somos salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é o quê? Dom de Deus. Não vem de quê? De obras, para que ninguém se glorie. Então, o céu, além de ser um presente de Deus, ele é de graça. Né? É pela graça de Deus que nós somos salvos. Né? O homem não pode salvar-se a si mesmo, pela graça que nós somos salvos. E é como se nós recebêssemos, né, um presente aí de um amigo e a gente fosse tirar um dinheiro aqui no bolso para retribuir aquele presente. O amigo ia ficar muito triste com a gente, não é verdade? Então, a gente não tem essa condição, né, de conquistar ou merecer o céu. O céu é gratuito, a palavra de Deus nos diz. E isso cai por terra, sabe o que, irmãos? A teoria espírita. Sabe o que os espíritas falam? Que a salvação é pelo quê? Pelas obras, é pela caridade. Sem caridade não há salvação. Efésios 2, 8 e 9 fala que pela graça nós somos salvos mediante a fé. Não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de quê? De obras, para que ninguém se glorie. Senão seria muito fácil. O rico tem muito dinheiro e ia fazer muitas obras. E o pobrezinho, coitado, como é que ia ser? Ia sempre para o inferno? Então, salvação não é pelas obras. Né? Então, primeira coisa, é um presente de Deus e ela não pode ser conquistada nem merecida, a salvação. Certo? Nós começamos a entender um pouquinho mais quando vamos na Bíblia ver a respeito de quem é o homem, de quem nós somos. O que a Bíblia fala que é o homem? Romanos 3, 23, o que fala lá? Todos, pode ler. E carecem da glória de Deus. Todos pecaram, outras versões falam estão destituídos da glória de Deus. Né? Então, todo homem é pecador. Eu sempre lembro, quando esse Papa faleceu, veio ao Brasil, né? A primeira coisa que ele fez no nosso solo, quando ele se ajoelhou